Olá, gente. E aí, como que tá indo a quarentena de vocês? Espero que esteja tudo bem. Não sei se algum de vocês tinha alguma viagem planejada ou não, mas se tinha, eu creio que foi prejudicado, né? Infelizmente. Mas mesmo assim, pessoal, surge um tema importante aí sobre voos, que é a notícia que nós tivemos essa semana de que o governo lá dos Estados Unidos está ameaçando não aceitar mais voos vindos do Brasil por causa das medidas que foram adotadas aqui ou que não foram adotadas aqui em relação à Covid-19. Então vamos tratar desse tema hoje aí. Será que pode haver essa restrição? Eu sou o professor Bruno Grego e hoje nós vamos conversar sobre relações internacionais e pandemias. Então vamos lá, queridos. Estamos conversando sobre como é que se opera do ponto de vista internacional o controle de pandemias, tá? É algo bastante pontual, claro, porque não é sempre que nós temos esse tipo de situação, mas algo que entra muito na teoria do Estado e do poder, uma disciplina que eu gosto muito, que eu leciono na graduação e que me é muito cara porque traz vários pontos interessantes para reflexão, tá? Para quem não está por dentro da notícia, nós tivemos uma mudança grande de posicionamento por parte do presidente Trump lá nos Estados Unidos, que no começo apoiava que não deveria haver quarentena e agora, né, que eles chegaram à casa dos múltiplos milhares de mortes por dia nos Estados Unidos, é isso mesmo, mais de 1.000 mortos por dia, eles começaram a ver que é necessário realmente uma restrição. E as restrições estão extremas lá nos Estados Unidos, tá? E com isso, sabendo que o governo brasileiro tem uma posição de que não deve haver as restrições, nessa semana o presidente Trump assinou com a possibilidade de proibir voos do Brasil para os Estados Unidos, dizendo que se as medidas no Brasil não são tão restritas, eles não vão se arriscar a receber pessoas do Brasil. Olha lá, né? Como eu sempre falo para vocês, esse é o cachorrinho que sempre vem morder a gente na panturrilha, né? A gente deixa alguma coisa para trás e isso causa problemas depois. E aí, a dúvida que o pessoal tem e me pergunta é, mas professor, pode haver essa restrição unilateral por parte dos Estados Unidos? Quais são as consequências? E isso nos leva a dois debates. Primeiro, um debate sobre relações internacionais e segundo, um debate sobre a análise econômica do direito, que é um tema que já esteve bastante na moda, hoje está menos, mas ainda tem muita coisa para explorar aqui no Brasil, tá? O que é a análise econômica do direito, pessoal? É a lembrança de que todas as nossas decisões, do ponto de vista jurídico, têm consequências econômicas. Algo que o jurista brasileiro lembra muito pouco, tá? Inclusive a decisão por defender a economia, vejam lá. Então o governo brasileiro teve uma posição por fazer uma defesa quase que intransigente das possibilidades econômicas, em vez de fazer uma restrição mais rígida da epidemia do coronavírus. Uma postura que tem mudado nos últimos dias, então o presidente Bolsonaro está de parabéns de ter mudado a sua postura, o que demanda grande humildade, apesar de ele não ter dado o braço a torcer e não ter mudado a postura completamente, o que a gente lamenta, no entanto esperamos que mude, claro, né? Mas vejam, nesse cenário, tentando proteger a economia, também prejudicamos a economia. Vejam que agora voos do Brasil estão correndo um grave risco de ser proibidos de desembarcar nos Estados Unidos, o que vai ser um grande desastre para boa parte das nossas companhias aéreas. Por quê, pessoal? Voo não serve só para o transporte de passageiros. Quanto ao transporte de passageiros, já está bem restrito, mas, obviamente, ainda era possível continuar. O voo também serve, pessoal, para o transporte de cargas. E aí, se nós não pudermos mandar cargas pela via aérea, as nossas exportações com maior valor agregado não vão para lá. O que vai de navio é commodity, são encomendas, mas aquilo que tem o valor agregado vai de avião. Então, vejam que isso é um problema gravíssimo, tá? E é um impacto econômico gravíssimo que vem justamente da falta de restrições ao coronavírus para manter a economia interna, né? Então vejam que o impacto econômico das nossas decisões é muito grande. Por isso que eu sempre digo para vocês, gente, tudo que a gente decide do ponto de vista jurídico tem que contar com uma ponderação muito grande de razoabilidade, tá?
E por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Porque, se vocês lembrarem, tá? E para quem eventualmente não é da área, isso é um tema muito simples, que é importante de saber. Nós temos 3 elementos que classificam o Estado do ponto de vista internacional. O que é Estado nacional? Uma nação que tem a sua autonomia. Nós temos 3 elementos. O elemento do território, todo Estado tem que ter um território próprio. Um elemento do povo, todo Estado tem que ter um elemento humano, pessoas que compõem aquele Estado. E um elemento de soberania. Vejam que dentro do seu território, o Estado é soberano. Não existe nenhum poder acima dele. Por isso que, em âmbito internacional, as sanções são sempre indiretas. Porque não existe um país que mande no outro do ponto de vista internacional. Portanto, é plenamente possível que os Estados Unidos restringam, como de fato parece que vão restringir, os voos do Brasil para os Estados Unidos, em decorrência da frouxidão das nossas medidas em conter o coronavírus. Pena que os Estados Unidos não têm noção, não têm ideia de como que os nossos estados e os nossos municípios estão sendo corajosos e estão agindo de maneira bastante firme na prevenção a essa epidemia, né? É claro que a União agora está mudando o seu posicionamento, mas é grande parte culpa da União o fato de ter defendido que nós não tivéssemos uma restrição maior. E agora nós teremos esse impacto econômico gigantesco do ponto de vista negativo, claro, que é a restrição de voos do Brasil para os Estados Unidos. Não vamos ficar deprimidos, claro, vamos esperar que isso não aconteça, mas se acontecer, você já sabe que teve motivo. Um abraço, pessoal, até a próxima.